Você. Boa tarde. Declaro aberta a reunião solene para a entrega da medalha de mérito José Mariano à senhora Roberta Jugman, decreto legislativo número 521, de autoria do novo vereador Sérgio Magalhães. Inicialmente vamos compor a mesa, convidando o excelentíssimo senhor Patriota Malta, presidente do Tribunal Regional Eleitoral em exercício. Convido o senhor André Campos, deputado André Campos, representando o prefeito da cidade do Recife. Convido o ex-vereador e deputado estadual Gustavo Negro Monte, aqui representando o presidente Guilherme Uchoa. Convido o senhor Ivanildo Sampaio, diretor de redação do Jornal do Comércio. Quero informar que tem 3 na mesa do Pajeú aqui, viu, Antônio Moreira? Eu peço a gentileza dos novos vereadores Carlos Guerreiro, Vera Lopes, Inácio Neto, Almir Fernando, Marcos de Bria, Augusto Carreiras e Sérgio Magalhães, que possa ir no gabinete especial convidar a senhora Roberta Jugman para compor a mesa. E o João Arraes.
Queria convidar também para compor a mesa o nosso prefeito, governador e senador Joaquim Francisco. Eu pedia a gentileza de todos que a gente pudesse acompanhar de pé o hino nacional brasileiro. Queria satisfação de registrar a presença do senhor Alberto Feitosa, aqui representando o
secretário de Turismo de Pernambuco, Dr. Valdir Bitu, Procurador Regional do Trabalho, representando o Ministério Público, senhora Marta de Brito Alves, Defensora Pública Geral do Estado de Pernambuco, deputado federal Bruno Rodrigues, deputado estadual Daniel Coelho, deputado estadual Antônio Moraes, Coronel Romero Ribeiro, secretário executivo de Ressocialização do Estado de Pernambuco, Dr. Cláudio Ferreira, secretário de Assuntos Jurídicos do Recife, a senhora Cessa Brito, secretária especial de Relações com a Imprensa da Prefeitura do Recife, o senhor Arlan Gadelha Filho, ex-deputado estadual, a nossa vereadora Geralda Farias, senhor Leonardo Rabelo, advogado, senhor Roque de Brito Alves, advogado, senhor Hildo Chaves, médico, Coronel de Polícia Militar Xuza Júnior, comandante do Policiamento Mata Sul, a senhora Maria Tereza Magalhães Melo, presidente da Academia Pernambucana de Artes e Letras, o senhor João Alberto Sobral, colunista social do Jornal Diário de Pernambuco, a senhora Simone Maia e a senhora Mariana Fontes, da Folha de Pernambuco, o novo vereador Luiz Elvésio, o vereador Jadeval, a senhora Caterina Lucrece, jornalista, Zé Neves, vereador do Recife, Terezinha Nunes, deputada estadual, a senhora Carla Barbosa, a senhora Fabiana Galvão, da Executiva do PRES, Cláudio Ferreira, falei, e tem ainda Érica Razoni, secretária de Comunicação do CR, Carmen Peixoto, Branca Góes, outra, Arlan Gadelha, Antônio Moraes, já falei. Andrezinho Corrêa, presidente da Impetu, nosso Marcelo, representando o grupo aí da Bandeirantes. Convido o nobre vereador Sérgio Magalhães para que faça sua saudação em nome da Câmara Municipal do Recife. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, Jurandir Liberal, jornalista Roberta Jugman, querida amiga que hoje recebe esta medalha, excelentíssimo senhor desembargador Patriota Malta, presidente do TRE em exercício, excelentíssimo senhor deputado Gustavo Nego Monte, que neste ato representa o presidente da Casa e Assembleia Legislativa, que mandou telegrama para o meu gabinete parabenizando a jornalista. Meu querido amigo, secretário e deputado André Campos, que nesse ato representa Sua Excelência o prefeito João da Costa. Meu irmão Vanildo Sampaio, que independente de ser diretor do Jornal do Comércio, tem uma relação em que eu tive a honra de dar-lhe o título de cidadão do Recife e corrigi um erro meu quando eu também apresentei e está sendo votado para seu irmão, que como ele também é meu irmão, Hinaldo Sampaio. Excelentíssimo senhor governador Joaquim Francisco, como bem citou o presidente Jurandir Bezerra, o currículo dele tem tantos cargos que a gente cita o maior e talvez futuro senador da República. Foi o primeiro que eu... Desculpe, Jurandir Liberal, que é o protagonista de dizer e lançar que futuro candidato a prefeito será Humberto Costa, porque ele disse que o senador Joaquim Francisco será senador da República.
Senhor presidente Jurandir Liberal, meus caros colegas vereadores, autoridades aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, prezadíssima homenageada Roberta Jugman. Tendo chegado a esta casa em janeiro deste ano, para o meu terceiro mandato de vereador, pela vontade livre e soberana do povo do Recife, assumi comigo mesmo o compromisso de ser o mais parcimonioso possível na proposição de títulos de cidadão e de medalhas honoríficas. Porque sempre entendi que esta casa só deve homenagear pessoas que realmente fazem jus a esta homenagem. Recentemente, como Vossa Excelência e vereadores são testemunha, fizemos a entrega da medalha do mérito Zé Mariano, por proposição de minha autoria, ao advogado e escritor Antônio Campos, filho do escritor Maximiano Campos, membro da Academia Pernambucana de Letras e um dos mais conceituados agitadores culturais do nosso estado por meio da Fliporto, da qual foi idealizador e é atualmente o seu curador. Hoje esta casa volta a reunir-se em sessão solene para fazer a entrega da mesma medalha à jornalista Roberta Jugman, uma das profissionais de imprensa mais queridas e mais respeitadas do estado de Pernambuco, ou como se diz nos meios jornalísticos do nosso estado, uma pessoa do bem. Sinto-me à vontade para falar sobre Roberta, porque a conheço de muito tempo. E gostaria logo de dizer, meus prezados colegas de representação política, que aqui não se está homenageando apenas a colunista social do Jornal do Comércio e mais recente também a titular do blog Social 1. Embora ela seja com muita competência, zelo e brilho. Propus que fizesse uma entrega desta comenda a uma profissional das mais respeitadas da imprensa de Pernambuco, desde os seus tempos de repórter da TV Tropical, hoje a TV Pernambuco, TV Manchete e TV Jornal. Naquela época, eu já admirava em Roberta o seu dinamismo como repórter, a sua capacidade de ir atrás da notícia em primeira mão e de transmiti-la a seus telespectadores com o máximo de objetividade e isenção. Pois bem, aquela repórter inquieta, a que nós acostumamos ver na televisão, de repente trocou a câmera de vídeo pela caneta e passou a trabalhar no Jornal do Comércio sob a batuta de Ivanildo Sampaio, diretor de redação daquele matutino na coluna Dia a Dia. Ela entrou no JC como colunista assistente do saudoso Orismar Rodrigues, que nos deixou prematuramente em 2007, quando se encontrava no auge de sua produção intelectual na área poética. E foi no cargo de colunista assistente que ela soube cativar os seus colegas de redação, onde é uma verdadeira unanimidade. Tenho muitos amigos no Jornal do Comércio, e todos só me falam bem de Roberta Jugman, do seu senso de profissionalismo, do seu comportamento ético no exercício da profissão, de sua capacidade de divulgar fatos e simultaneamente analisá-los para melhor compreensão dos seus leitores, do seu companheirismo na redação e, sobretudo, e fundamentalmente, da sua capacidade de fazer amigos. Entendi, portanto, minhas senhoras e meus senhores, que Roberta fazia jus a esta homenagem. Se aqui homenageamos respeitáveis personalidades das mais diferentes áreas de atuação, por que não homenagearmos também com esta medalha, que leva o nome do ilustre pernambucano, que também é patrono desta casa, José Mariano, uma mulher guerreira,
uma mulher de fibra e uma profissional de imprensa do mais alto gabarito. Prestando-lhe esta homenagem, minha cara Roberta Jugman, a Casa de José Mariano está homenageando também todas as mulheres que militam hoje na imprensa de Pernambuco e que, salvo o melhor juízo, já são maioria nas redações dos jornais. E se nós políticos não tivermos cuidado, em breve elas também serão maioria nas casas legislativas. Saiba que você desfruta de uma excelente reputação nesta Câmara Municipal, que não só lhe respeita como profissional, como lê obrigatoriamente todas as manhãs a coluna social que leva o seu nome e que não é uma coluna de fofocas nem de superficialidades, mas uma coluna de informação e de opinião. É deste tipo de jornalismo social que a imprensa pernambucana de há muito se ressentia, do qual hoje, diga-se de passagem, os 3 principais jornais da capital pernambucana estão muito bem servidos. O Diário de Pernambuco com o jornalista João Alberto e a Folha de Pernambuco até bem pouco tempo com Paulo Imperiano e hoje através de Simone Lima. Você tem, Roberta, a capacidade de traduzir para os seus leitores, em notas curtas, precisas e objetivas, os principais fatos do mundo social, político e econômico de Pernambuco. E é isso que faz permanentemente o sucesso da sua coluna. Muito me alegra ter sido autor desta proposição, que teve aprovação unânime da Casa de José Mariano. Isto prova o quanto você é querida e respeitada por todos que compõem este poder, independentemente de preferências partidárias, políticas ou ideológicas. Recebendo hoje esta comenda, que lhe está sendo otorgada pelos representantes do povo do Recife, você está sendo premiada pela profissional de imprensa correta e séria que sempre foi. E estamos certos disso. Saberá guardá-la no fundo do seu coração, como sendo um compromisso deste poder com a defesa da liberdade de imprensa e também um compromisso de sua parte com a defesa da ética e da verdade no jornalismo. Agradeço a você, Roberta, por ter me proporcionado a oportunidade de prestar-lhe esta homenagem e aos meus colegas vereadores por terem concordado com a proposição. Por fim, sou grato a todos os seus amigos e familiares que vieram prestigiar esta sessão, bem como aos seus colegas do Jornal do Comércio e de outros veículos de imprensa que fizeram questão de vir hoje aqui unicamente para abraçá-lo. Muito obrigado. Sérgio, aproveitando, solicitando o vereador Sérgio Magalhães para que faça a entrega da medalha do Mestre Mariano com o diploma à senhora Roberta Júlia. Eu queria, presidente, pedir a Vossa Excelência que quebrasse o protocolo, porque como as nossas mulheres, eu tenho dito sempre a Maria, minha esposa, que político dá trabalho à família, porque vive na rua. Eu queria que, se Vossa Excelência permitisse, que o marido de Roberta, Ricardo, que faz o papel inverso, sofre com a permanente ausência de Roberta pela sua atividade, e ao jornalista Ivanildo Sampaio, porque eu sei da importância dele na questão de Roberta no Jornal do Comércio, que junto comigo entregasse o diploma e a medalha. Está definido, vereador.
Tenho a satisfação também de registrar a presença do Dr. José Henrique Dias, desembargador eleitoral do TRE de Pernambuco, senhor José Bandeira, presidente da Federação dos Bancários, da senhora Daliane Martins, colunista social, da senhora Juliana Costa, senhora Keila Benício, do senhor William Benício, da WK, senhora Luciana Fernandes, da Impetu, senhor Paulo Marinho, doutor Eduardo Lemos, conselheiro do Sistema Jornal do Comércio, desembargador Gustavo Paes, Paulo Marinho, representante do secretário de Governo de Pernambuco, Maurício Randes, o vereador e deputado Silvio Costa Filho, Leila Lira, Margot Monteiro, do Museu do Estado de Pernambuco. Concedo a palavra, aliás, antes disso, eu solicito que a senhora Maria Moura, que é esposa do vereador Sérgio Magalhães, e a senhorita Fernanda Carolina, que é paciente da CD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, para que faça a entrega de um ramalhete de rosas a Roberta Júlio. Agora temos a satisfação de ouvir a nossa homenageada Roberta Júlio. Primeiro, eu queria dizer que eu estou acostumada a estar do lado de lá, como repórter, escrevendo de quem está aqui. Pela primeira vez eu estou ao contrário, a gente sente um pouco desconfortável, mas vamos lá. Excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal, presidente desta casa. Excelentíssimo senhor Patriota Malta, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco em exercício. Excelentíssimo senhor Gustavo Negromonte, deputado estadual, e neste ato representando o excelentíssimo senhor Guilherme Uchoa, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Excelentíssimo senhor André Campos, secretário de Turismo, e neste ato representando o prefeito João da Costa. Excelentíssimo senhor Ivanildo Sampaio, diretor de redação do Jornal do Comércio. Excelentíssimo senhor Joaquim Francisco, governador e ex-prefeito do Recife. Excelentíssimo senhor Sérgio Magalhães, vereador do Recife e autor deste requerimento. Meus colegas do Jornal do Comércio, de outros veículos da imprensa, do Tribunal Regional Eleitoral, meus amigos, familiares, minhas senhoras, meus senhores.
Impossível escapar ao lugar comum de expressar minha mais profunda gratidão e o meu orgulho em receber neste momento a medalha José Mariano, a mais alta comenda concedida pela Câmara Municipal. A homenagem partiu da generosidade do vereador Sérgio Magalhães, a quem agradeço a distinção. Um dos mais atuantes e combativos representantes desta casa, sempre atento às causas recifenses, sobretudo aos temas de economia, mobilidade e desenvolvimento, sem ignorar as múltiplas manifestações artístico-culturais da nossa terra. Administrador de empresa, tendo a política no seu DNA, Sérgio Ricardo de Magalhães Melo, sobrinho do ex-governador Roberto Magalhães, sempre honrou a tradição familiar. Prestando bons serviços como gestor público, foi presidente da FIAN no governo Miguel Arraes e vereador desta casa em 3 legislaturas. Foi o primeiro secretário da Câmara, líder da oposição, líder do PMDB, relator da lei do uso do solo, entre outras atuações. Suas atividades parlamentares, com ênfase em assuntos econômicos, lhe valeram, no ano de 1994, prêmios concedidos pela Associação da Imprensa de Pernambuco e pela Câmara de Diretores Logistas. A medalha José Mariano, criada há mais de 40 anos, é conferida àqueles que serviram ao Recife. Neste intuito, esta casa tem atribuído a láurea a políticos, cientistas, economistas, educadores, literatos, artistas e tantos outros profissionais de outros mistérios. Hoje, como em ocasiões anteriores, a homenagem chega às mãos de uma jornalista, de uma colunista social. Ora, dirão alguns, uma redatora de fofocas, de frivolidades, de badalações, fazendo um jornalismo descartável, imersa no glamour, há de ver a sociedade à luz dos holofotes, focando o seu noticiário no seleto grupo dos chamados bem-nascidos. E por circular nesse ambiente de uma ilha de fantasia, termina ela mesma por se transformar em ícone, inatingível agente comum. A quantos não parecerá snob? Nada mais equivocado. No início das suas carreiras, colunistas como Ibrahim Suede, Zósimo Barroso do Amaral, Tavares de Miranda, só para citar 3 dos mais notáveis profissionais, concentraram-se quase que unicamente no universo das classes abastadas. Mas foram, posteriormente, diversificando o conteúdo de suas páginas, incursionando pelos bastidores da política, da economia, das atividades artísticas, etc. Esse comportamento influenciou o colunismo de todo o Brasil. Hoje, a coluna social é um jornal dentro do jornal, e a sociedade mudou. Se há os endinheirados, claro, mas a essa elite somem-se agora os rotulados de emergentes e também uma nova classe de profissionais liberais e pessoas, muitas de origem humilde, que acontecem pelo que fazem e pelo que transformam. Gente como a gente, que não se rotula por grifes estrangeiras, mas pelo estilo, pela classe, pela educação, pela atitude. Atualmente, as colunas sociais não circulam apenas pelos desfiles de moda, casamentos, cerimônias pomposas, eventos de decoração, gastronomia, etc. Vão a encontros políticos, conferências literárias, feiras e exposição. Onde quer que esteja a notícia, a coluna social estará lá, com os olhos bem atentos e os ouvidos dispostos a uma conversa que renda notícia. Porque, afinal, um colunista social é, antes de tudo, um repórter. Tem que ser capaz de penetrar em qualquer ambiente, disposto a descobrir a alma dos seus personagens. Sou da primeira turma de jornalismo de 1988 da Universidade Federal de Pernambuco. Ingressei na atividade, ainda estudante, como estagiária, repórter da TV Jornal. Depois de formada, atuei como repórter nas TVs Pernambuco, Manchete e Universitária. Em 1997, quando o jornalista Orismar Rodrigues deixou o Diário de Pernambuco, depois de muitos anos como assistente do colunista João Alberto, e foi para o Jornal do Comércio, convidou-me para ser sua assistente. Um amigo em comum achou que eu fazia o perfil da coluna, e Orismar, que sempre apostou no novo, deu-me um crédito de confiança. Foram 10 anos de uma convivência agradável, instrutiva e inesquecível. Com Orismar, aprendi muito. A morte prematura do meu querido mestre, pois assim o considero, em outubro de 2007, levou-me a assumir o comando da coluna Dia a Dia.
A titularidade poderia me deixar insegura, não fossem o apoio e o estímulo dos líderes do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, a começar o seu presidente, João Carlos Paz Mendonça, que com seu espírito empreendedor conseguiu sanar os grandes problemas do matutino e alçá-lo hoje ao status de jornal mais lido e líder de circulação no Nordeste. Impossível desconhecer o incentivo do diretor de redação Ivanildo Sampaio, do diretor adjunto Laurindo Ferreira, da editora executiva Maria Luísa Borges, do conselheiro Eduardo Lemos e de José de Souza Alencar, Alex, o colunista mestre de todos nós. O estímulo externo também se fez presente por meio de outro ícone do jornalismo, o colunista do Diário de Pernambuco, João Alberto Martins Sobral. Um baluarte e grande companheiro. Também gostaria de saudar aqui os colegas Simone Lima, Daliana Martins, Fernando Machado, Mariana Fontes e ainda a Paula Imperiano e Daniela Guzmão. Estas duas últimas, recentemente, deixaram o colunismo social para ingressar em outras missões. Há 1 ano e 10 meses, o colunismo social do Jornal do Comércio ganhou o Social 1, blog que faz cobertura de eventos em tempo real. Um pioneirismo que acredito ao incentivo do superintendente executivo Rodolfo Torinho e dos editores do portal NE10, Benira Maia e Gustavo Bellarmino. O prestígio do espaço elevou o blog Social 1 à categoria de segundo mais acessado no portal NE10. Neste momento, não posso deixar de agradecer também aos meus assistentes, sempre fiéis e companheiros, Mirela Martins, Felipe Andrade, Mariana Araújo e a mais recente no grupo, Fabiola Moura. Paralelamente a essas atividades, há 12 anos, atuo como assessora de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Graças a Deus, sempre trabalhei com magistrados que compreenderam e respeitaram meu ofício de repórter, como os desembargadores Arthur Pio dos Santos, Antônio Camarote, Eloy da Almeida Lins, Rivadavia Breiner, Jovaldo Nunes, Roberto Ferreira Lins e o atual presidente Ricardo Paz Barreto. Da minha família, nunca me faltou respaldo. O meu marido, o engenheiro químico Ricardo de Tirana Rodrigues, que eu conheço desde a infância, tem sido, há 23 anos, um porto seguro, a minha âncora. As minhas filhas, Marcela e Eduarda, que jamais se queixaram do tempo que eu lhes devi e que doei à redação. Elas são a razão da minha vida. Os meus pais, Renato de Albuquerque Jungmann e Maria Tereza Maciel Jungmann, não puderam acompanhar a minha carreira. Perdi-os muito cedo. Como em compensação, se compensação existe a lacuna tão grande, ficaram-me o amor e a incondicional solidariedade de uma irmã de minha mãe, Suzana Maciel. Ela me levou pela mão quando eu tive medo. Tia Suzana, você é uma eterna inspiração e saiba que eu serei sempre grata a todo o seu amor e carinho. Autoridades presentes, meus colegas, meus amigos, minhas senhoras, meus senhores, sabia eu muito bem dos riscos e dissabores da carreira que escolhi, a qual felizmente tem grandes momentos de alegria, de gratificação e reconhecimento como este agora. A sensação de missão cumprida é insubstituível. Gostaria de encerrar a minha fala reproduzindo um trecho da memorável crônica do jornalista José Carlos de Oliveira, publicada no Jornal do Brasil há quase meio século e que permanece atualíssima. Abre aspas. O jornalismo é a atividade intelectual mais difícil que existe, porque nela tudo parece fácil. É também a única profissão que exige, antes de mais nada, um grande amor à liberdade e a todos os riscos que um tal amor implica. É preciso ter vocação, porque de outro modo enriqueceremos. É preciso ter uma vontade de ferro para resistir às tentações que nenhum trabalhador conhece. Um repórter de 20 anos, oriundo da mais obscura camada do povo, pode encontrar-se, de repente, diante de um homem mais poderoso do seu país. Pode morar numa pobre pensão de subúrbio e ser convidado para uma recepção no Itamaraty. Pode ganhar um pequeno salário enquanto denuncia um escândalo qualquer no qual está correndo dinheiro graúdo. É preciso, então, mais do que vontade de ferro, uma completa indiferença pelos bens materiais. E quantas pessoas se poderiam vangloriar, como jornalista, de respeitar de tal modo a verdade que é capaz de reproduzir, com a exatidão perfeita, uma opinião de que discorda?
Para esse triunfo da inteligência sobre o coração, é necessário que se tenha nascido com uma espécie de curiosidade mórbida, tendo mais interesse em saber como são os outros do que como nós próprios somos, gostando de ver o que os outros fazem para fazer outra coisa com isso, mostrando a todo mundo o que é que todo mundo está fazendo e depois indo embora para casa a fim de esquecer essas coisas que todo mundo está fazendo e que nem sempre são edificantes. O médico, o bombeiro e o padre salvam e aliviam as vítimas. O jornalista deve sentir no próprio coração o sofrimento que vai relatar. E quando os outros fecham os olhos para não ver, ele abre bem os olhos. Muito obrigada. Primeiro, parabenizar a Roberta e dizer que até o dia 7 ainda pode se inscrever no partido para concorrer aí à vaga vereadora, que está um desempenho muito bom. Mas queria ter a satisfação de registrar o nosso companheiro Silas da Costa Silva, que é cerimonialista e recentemente também recebeu o título de cidadão recifense. Grande abraço, Silas. Nosso querido deputado federal João Paulo, ex-prefeito do Recife, e Lígia Falcão, nossa amiga. E antes de encerrar, eu queria parabenizar o novo vereador Sérgio Magalhães, brilhante vereador, competente, que vê no futuro, né? É um ninja, né? Mas, Sérgio, parabéns. Dizer, Roberto, que o decreto legislativo que foi discutido por autoria de Sérgio teve a unanimidade aqui dos vereadores. Então, você quer... foi 100%, viu? Quero agradecer também ao nobre Joaquim Francisco, nosso governador. Agradecer a André Campos, aqui representando o nosso prefeito, João da Costa. Agradecer o nosso amigo Gustavo Negromonte, ex-vereador e deputado, representante aqui nobre Guilherme Shoa. Ivanildo Sampaio, nosso pajé useiro, diretor de redação do Jornal do Comércio. E outro pajé useiro aqui, conterrâneo, nosso excelentíssimo desembargador Patriota Malta, presidente do Tribunal Regional Eleitoral em exercício, e dizer que a turma do Pajeú aqui está presente aqui na capital. É Tapetim. Tapetim, São José do Egito e Jabitacá. Agora tudo era metropolitano de Jabitacá. Mas tenho a satisfação de encerrar essa reunião convidando para um coquetel no Salão Nobre, patrocínio aí do vereador Sérgio Magalhães, e convido também os vereadores para amanhã às 10 horas, uma homenagem aqui que a vereadora Priscila Kraus está fazendo ao voleibol. Portanto, declaro encerrada a presente reunião e agradecendo a presença de todos.